Papudinha já está pronta para receber Bolsonaro caso Moraes assine a ordem. A cela dele lá na Papudinha, que é aquela cela de 64 metros quadrados, né, que é maior que muita Casa Minha Vida, essa cela está prontinha para receber Jair Bolsonaro de novo. O que acontece? Quinta-feira agora, dia 25, termina o prazo da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Ele ganhou uma prisão domiciliar de 90 dias, porque ele estava doente, estava com uma broncopneumonia por aspiração, ou seja, ele aspirou o próprio vômito, e isso foi parar no pulmão, e aí ele pegou uma pneumonia. E aí o Xandão deu uma colher de chá tremenda para ele, porque é o seguinte, na real, 15, 20 dias, você cura uma pneumonia, mas o Xandão, com base na literatura médica, falou, não, eu vou dar 90 dias de prazo para o preso se recuperar em casa. Depois de 90 dias, a gente faz uma reavaliação, e essa reavaliação vai definir se ele fica em casa ainda, ou se ele volta para a cadeia, lugar que não devia ter saído, porque já demonstrou que não obedece aos critérios, não obedece às medidas cautelares, né? O Bolsonaro foi preso por quê? Porque ele foi insistentemente desobedecendo às medidas cautelares, né? Ele, os filhos desobedeciam, ele foi para a tornozeleira. Outro filho desobedeceu, ele foi para a prisão domiciliar. Aí ele próprio desobedeceu quando ele tentou romper a tornozeleira, foi para a cadeia. Aí ficou doente, foi para a prisão domiciliar, mas ele não cumpre nada, né? Ele sempre desrespeita as medidas cautelares. Então, Xandão, quinta-feira, ele pode assinar uma ordem determinando, mandando o Jair Bolsonaro voltar para a Papudinha, e é isso que está acontecendo nesse momento, né? Jair Bolsonaro está naquela expectativa. Os médicos fizeram laudo médico para dizer que ele ainda está doente, para dizer que ele está soluçando como nunca. Enfim, eles estão tentando criar uns argumentos para fazer com que o Jair Bolsonaro não volte para a cadeia. Porém, não tem justificativa para ele se manter em prisão domiciliar. Segundo os relatórios médicos, ele melhorou, a broncopneumonia foi embora, o soluço é crônico, então não adianta ele ficar na cadeia ou não ficar na cadeia, ele vai soluçar de qualquer jeito, né? E ficar na cadeia é o óbvio, é o normal, já que ele foi condenado à cadeia, a regime fechado, a 27 anos e meio de prisão. Então, Jair Bolsonaro deve voltar para a Papudinha até o final da semana. E ó, estou esfregando as mãos para vir aqui te contar essa novidade no dia em que acontecer, viu? Porque deve acontecer ainda essa semana. O Kaise manda ali, fala gente boa, abraço. Pois é, Kaise, obrigado também pela contribuição, pela saudação e por tudo mais, o de sempre, né? A Helena Galvão também manda o superchat, obrigado, Helena, valeu. Fux na liderança da segunda turma muda algo? Pergunta o Carlos Alberto. Muda sim, porque hoje o chefe, né, o presidente da segunda turma é o Gilmar Mendes, e é o presidente que determina quais processos são votados e quais processos não são votados. É ele que pauta os julgamentos. Então o Fux, que é aliado do André Mendonça, virando presidente da segunda turma, é ele que vai determinar todos os processos que vão ser julgados. Então isso pode sim afetar, ele pode paralisar um julgamento, não pautar esse julgamento que seja de interesse do Flávio, pode pautar outro julgamento que seja de interesse, porque o Fux a gente sabe que virou bolsonarista também, do nada, né? Do dia para a noite ele virou a casaca, e hoje são 3 ministros bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal. Ainda hoje o Fux votou para absolver mais condenados da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Do nada, ele votou vários processos pela condenação dos golpistas, e de repente, quando foi para julgar o Bolsonaro, ele virou a chave, virou bolsonarista. Tanto é verdade que só ele, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques não foram sancionados pelos Estados Unidos com aquela história de retirada do visto, né? O Trump falou, não, esses aqui são bolsonaristas, eu não vou sancioná-los. Então ficou claro a interferência americana na justiça brasileira também, essa maneira de tentar coagir os juízes no processo contra o Jair Bolsonaro. Não adiantou a coação, ele foi julgado, foi condenado, pegou 27 anos de cadeia, porém, agora com Luiz Fux na segunda turma, pode sim ter uma alteração aí no andamento da segunda turma, principalmente atendendo aos interesses do Flávio, que é bastante preocupante, né?
Ingrid, Ricardo, se o Flávio deixar de ser candidato, qual é a chance de Michele assumir essa candidatura? Olha, eu não acredito que o Flávio vai deixar de ser candidato. Eu acho que ele vai até o fim, até porque, mesmo que seja para ser derrotado. Mas se ele não for candidato, só tem a Michele, não tem outra pessoa. Uma pessoa com sobrenome Bolsonaro, em condição de disputar a eleição, só tem o Flávio e a Michele. Então, se não for um, vai ser o outro. Eu acredito ainda que vai ser o Flávio o candidato, que eles vão manter a candidatura, mas se não for, a Michele é o plano B, com certeza, né? E a Michele sendo candidata é um complicador também por conta de outro cenário, é mulher, né? E aí, assim, fica até difícil, muitas vezes, para os adversários atacarem a biografia da Michele, porque ela vai alegar que está sendo atacada porque é mulher. Então tem esse complicador também. A Michele é realmente uma candidata perigosa. Mas, ao que tudo indica, ela vai mesmo disputar o Senado por Brasília, enquanto o Flávio Bolsonaro disputa a presidência. Eu não creio que vai acontecer nada diferente disso, não. Continua mandando superchat pra gente, que a gente vai falando aqui. Tá falando da papudinha pronta, né? E, ó, tem uma outra notícia também sobre a eleição de São Paulo. Pois é, ela pode acabar no primeiro turno. A eleição em São Paulo. Tem grande chance de acabar no primeiro turno. Independentemente de quem ganhar. Se vai ser Tarcísio, se vai ser Haddad, não importa. A chance da eleição acabar no primeiro turno ficou maior agora. Porque dois candidatos, ou pré-candidatos, né, desistiram da campanha. E isso abre espaço para uma eleição ser decidida no primeiro turno, conforme você vai ver. Ó. Kim Kataguiri não é mais pré-candidato ao governo de São Paulo. O japonês lá, aqui, o Kim Kataguiri, falou, quinta categoria, né? Ele falou que não vai ser candidato a governador, que vai ser candidato a deputado federal para renovar o mandato dele, e está dizendo que vai ser ministro se o Renan Santos ganhasse a eleição. Né? Se o Renan Santos chegasse ao segundo turno, ganhasse a eleição, o quinta categoria seria um ministro do governo Renan Santos. Mas ele falou que não vai mais disputar a eleição para governador, e ele tinha 4, 5 pontos percentuais nas pesquisas, né? Então esse é um voto que provavelmente vai migrar para o Tarcísio, porque é um voto de direita, né? Um voto rigorosamente de direita. Então, enfim, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas além dele, depois de Kataguiri, Paulo Serra, do PSDB, também desiste de concorrer ao governo de São Paulo. O cara foi prefeito de Santo André, era candidato ao governo de São Paulo e também estava com 3, 4% nas pesquisas. E também disse que está abrindo mão e vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Também vai tentar ser deputado federal, né? Acha que consegue. Então, assim, você tirou 2 candidatos da direita. O que sobrou? Sobrou só Tarcísio e Haddad. O resto é só nanico, de menos de 1% dos votos, né? Então, isso faz com que a eleição seja decidida praticamente certo, que ela vai ser decidida no primeiro turno, a não ser que surjam outros candidatos nesse meio de caminho, o que não parece que vai acontecer, a não ser que surjam outros candidatos para dividir essa votação, né, e fazer com que o vencedor não leve no primeiro turno, que tenha que disputar o segundo turno. Mas se não aparecer candidatos novos, quanto menos candidatos estiverem disputando essa eleição, mais provável que ela se decida no primeiro turno. Repito, não importa quem ganhe, tá? Porque mesmo se o Haddad virar, também vai ser Haddad e Tarcísio só, não tem praticamente ninguém. O Haddad virando, ele ganha no primeiro turno. Se o Tarcísio permanecer em primeiro lugar, ele deve ganhar no primeiro turno também. Então, é uma situação assim. É preocupante para a eleição federal, porque o Lula contava que a eleição em São Paulo fosse para o segundo turno para ter uma força de campanha fazendo o trabalho aqui no segundo turno no estado de São Paulo. Mas se a eleição acabar no primeiro turno, o que vai acontecer? O vencedor, seja ele qual for, vai cair de cabeça na campanha presidencial. E o perdedor vai ficar ali, né? Sem ter muito o que fazer. Então, dependendo de quem ganhar, claro, pode ser bom para o Lula. Se o Haddad ganhar, pode ser bom para o Lula. Porém, hoje as pesquisas mostram o Haddad atrás do Tarcísio de Freitas, reduzindo a diferença cada vez mais e melhorando o seu desempenho, principalmente na região metropolitana, na Grande São Paulo, né, na capital e na região da Grande São Paulo, os municípios ali próximos de São Paulo, todos também colocam o Haddad na frente, e no interior do estado o Tarcísio tem vantagem.
E aí por isso que está esse cenário assim meio inseguro, mas o Haddad vem reduzindo a diferença e isso é muito importante. Tem mais superchat. Bolsonaro de volta para a Papudinha, o F. Magno fala, eu acho também, viu, o Magno, eu tô apostando que ele volta para a Papudinha, viu, tô apostando alto. Ademaria Alexandre, ou Alexandre Ademaria, e esse vídeo absurdo de do Rachadinha e o pai atacando o Lula, CV e PCC. E não só isso, né, atacando o PT também. Isso não é difamação e campanha antecipada? Eu considero que sim. E o PT também considera, o PT entrou na justiça para derrubar esses vídeos, por quê? Porque ele coloca o PT, o Partido dos Trabalhadores, como uma organização criminosa. Ele coloca o Lula como um bandido, e isso é propaganda antecipada negativa contra o adversário. Então o PT já entrou na justiça. Claro, isso vai cair na mão do Cássio Nunes ou do André Mendonça, né? Então, por aí a gente não pode esperar muita coisa, porque essa eleição vai ter tudo contra, meu amigo, minha amiga, tudo contra. Tribunal Superior Eleitoral na mão de bolsonaristas, Trump tentando interferir no Brasil, as Big Techs tentando interferir nas eleições, as redes sociais todas, né, fazendo um trabalho de favorecer o Flávio Bolsonaro, o empresariado tentando bancar de tudo quanto é jeito, inclusive por baixo dos panos, a campanha do Flávio Bolsonaro, dinheiro por baixo dos panos, eu quero dizer. Então, a gente vai ver um massacre, o Lula nadando contra a corrente, sozinho, e a gente, né? A gente com ele. Mas assim, do ponto de vista das instituições, vai estar tudo contra. E é sim, propaganda antecipada negativa, mas vamos ver se o André Mendonça vai fazer alguma coisa. Eu, particularmente, duvido muito, né? Ó, tem eleição na Colômbia e essa é uma questão preocupante para o Brasil. A gente precisa falar sobre isso.